Boa tarde, pessoal. A gente segue aí mais uma semana em meio à pandemia do coronavírus. Aqui em São Paulo, essa semana a gente teve uma notícia do governador que a ideia é que a partir do dia 11 de maio a gente, de uma forma gradual, vá saindo do lockdown. No momento, o lockdown está mais abaixo do que a gente esperaria. Teve semanas aqui em São Paulo que o lockdown chegou a 60%, sendo que o ideal é mais ou menos em torno de 70%. Agora está beirando os 40%, quer dizer, as pessoas já não estão respeitando como deveriam respeitar. E a coisa anda mais ou menos da forma que eu conversei com vocês no começo da semana. O número de casos nos hospitais particulares vem caindo, os números de pacientes que precisam de UTI em hospitais particulares vem caindo, enquanto o número de casos nos hospitais públicos, no SUS, eles têm aumentado. Com as estatísticas fica difícil da gente prever quantos casos tem, mas a notícia é a mesma notícia que eu dei na semana passada, quer dizer, nos hospitais particulares, eles acreditam que a taxa de ocupação foi mais ou menos de um terço do esperado, quer dizer, esperavam-se mais casos graves. Isso no sistema particular não aconteceu. No sistema público eu ainda não sei dizer, então quando a gente fala o pico vai ser em tal semana, o pico vai ser em tal semana, tudo isso leva em conta modelos matemáticos. Esses modelos matemáticos, eles diariamente são alimentados com os dados. Então, com os dados, vamos colocar em tempo real, ele consegue nos dizer quando que acreditas que vai ser o pico. Por isso que isso é algo dinâmico, entendeu? É, Outra coisa que vale a pena falar é que quando a gente fala os pacientes não estão sendo testados, tem uma falta de dados a respeito, então, assim, em primeiro lugar, a notícia é que os hospitais tiveram uma ocupação de um terço menor do que o esperado, por si só já é uma boa notícia. É, outra coisa que as pessoas costumam dizer é: tem morrido mais gente, não se faz diagnóstico. Então, uma coisa interessante é que para quem trabalha em hospital público, é um impacto um pouco diferente, porque tem se visto que o número de pacientes das outras especialidades também tem diminuído. Então, está internando menos casos cirúrgicos, menos casos clínicos. Então, as pessoas estão procurando menos hospital, as pessoas estão tendo problemas de saúde, estão esperando mais em casa, e com isso as pessoas podem acabar morrendo. Isso também pode explicar o aumento do número de óbitos. Isso é uma realidade, a gente está vendo isso no sistema público e no sistema privado. O número de casos, mesmo de urgências, de outras doenças, está menor. As pessoas estão com medo de procurar o hospital, e isso pode estar aumentando a mortalidade de forma geral. A gente ainda não tem nenhum estudo para verificar o impacto disso, mas é algo que pode estar acontecendo. Então, se a gente não tiver o exame mostrando que a morte é por coronavírus, a gente não consegue fazer o diagnóstico e dizer que realmente é. Então, pode ser que esse número de mortes que a gente esteja visto não seja absoluto em relação a pacientes não testados por coronavírus. Podem ser pacientes que evitaram procurar o hospital e acabaram vindo a falecer. Então, isso também é uma outra realidade que a gente tem visto. Agora, sobre as drogas para tratar o coronavírus de uma forma efetiva, a gente até o momento não tem nada a respeito, não tem ainda. Hoje, dia 23 de abril, até hoje, no dia 23 de abril, a gente não tem nenhum tipo de medicação que com certeza possa combater o coronavírus. O estudo que a gente ficou esperando por bastante tempo, que foi o estudo da Prevent Senior, é, ele nem de longe foi adequado para tirar da gente essa dúvida, porque
ele não tem características mínimas para a gente considerar um estudo bem feito, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista ético. Então, é um estudo estranho, é um estudo que não trouxe luz a esse assunto. A gente não sabe dizer ainda se a cloroquina é ou não é efetiva para coronavírus. Mas eu sei de casos de pessoas que começaram a misturar ivermectina com cloroquina e já tomavam outras medicações. As pessoas, mesmo sem ter infecções por coronavírus, tentaram fazer isso de uma forma profilática, que do ponto de vista científico também é completamente absurdo, não existe nenhuma droga profilática para infecção, e que fizeram isso e acabaram evoluindo com pancreatite. Então, existe risco, tomar medicações existe um risco e a gente tem que saber administrar. Então a gente segue ainda sem nenhuma medicação efetiva, ainda não tem nenhuma vacina efetiva, embora estejam fazendo testes, nos Estados Unidos estão começando a pensar em fazer testes com humanos, e a gente segue assim. Mas as notícias no fundo são boas. A doença não é tão grave quanto a gente pensou. Ninguém ainda sabe explicar o porquê. Se a gente for levar em conta o clima quente, o BCG, a gente percebe que nos países do norte europeu a incidência da doença também foi baixa, e são países que são frios, e são países que não têm a BCG no seu calendário vacinal obrigatório. Então a gente ainda segue na dúvida do porquê que as coisas estão evoluindo bem assim. Talvez seja o lockdown, o isolamento social, que de alguma forma ele serviu para alguma coisa. As pessoas no começo ficaram com medo e respeitaram ele, embora agora que a gente já está indo aí para a sexta semana estão respeitando menos. Então pode ser que seja isso. Obrigado por ter me escutado, uma boa tarde.